Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, ajudar o outro, transformar, mas, principalmente, estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença. Lígia, tudo bem? Como você está? Tudo bem, tudo ótimo. Prazer estar aqui com você. Obrigado por aceitar nosso convite, não? Eu que estou honrada de ter sido convidada por você de estar aqui. Vamos falar com Lígia Mota. Ela é a doutora Lígia Mota, sobre a importância da voz na comunicação. Lígia tem um tipo de voz, um tom de voz ideal para homens e para mulheres? Existe um tom fundamental que é muito importante que esteja adequado, que fale no seu tom ideal para falar. Às vezes um problema de voz é porque a pessoa está falando num tom inadequado. Porque às vezes a própria preocupação, não, é pensando em executivo, em empresa, em liderança, a preocupação às vezes das próprias mulheres e homens, não, sobre a tonalidade da voz, que é muito fininha, e eles se perguntam, bom, se a voz grave dá maior segurança, como eu faço que nasci com uma voz mais aguda, mais frágil, não? Exatamente. A voz grave passa realmente mais autoridade, mais firmeza e até assim, mais confiança. Parece que a voz grave aconchega mais, não é? Aproxima. E aquela voz aguda, e principalmente quando a pessoa se altera e ela vai para uma região de muitos agudos, e a mulher sofre com isso, parece que há um desequilíbrio, há um desajuste. Perfeito. E voz de comando, se tem essa cultura de que é uma voz mais grave. Quais são os maiores benefícios de uma oratória, Lígia? Os benefícios? Uau! Uma oratória equilibrada, adequada e bem desenvolvida. Veja que eu não estou falando numa voz impostada. Exato. Porque impostar vem de impostor. A mim me parece que Fica uma falso, né? falsidade. Uma voz bem colocada, uma articulação precisa, vai passar credibilidade. E às vezes, Renê, é mais importante a prosódia, ou seja, a melodia, a intenção, do que a própria intensidade. Se eu disser assim, uma voz de comando, vá em frente, né? Se eu disser, não pare, vá em frente, não pare, siga em frente. Do que dizer, vai em frente, não pare, siga vai em frente. Eu vou alterar o tom e a intensidade e parece que eu estou meio agitada ou perdi realmente o controle. Então, eu penso que a grande sacada da voz da mulher, que eu penso que a mulher deve muito investir, principalmente lideranças e mulheres na política, é ter muito cuidado para não entrar nessa tendência de agudizar demais a voz. Porque parece que perde o controle, né? Deixa entrar numa intensidade maior. Tem que trabalhar a intenção do discurso. Então, como tu falaste, a competência da oratória, a competência da comunicação como um todo. Isso logicamente vai dar muita segurança para o profissional no próprio ambiente de trabalho e até para a resolução de problemas, não?
Passa maior credibilidade. E tem uma coisa importante que nós estamos falando muito na área da voz, é trabalhar com comportamento. O teu comportamento comunicativo, o teu comportamento vocal. Que aí também tu vai trabalhar aí a tua inteligência emocional, não é? Então, como que tu vai coordenar e condicionar o teu comportamento de comunicação, comportamento vocal, numa situação de estresse, numa situação de desafiadora, numa situação que tu tens que mostrar que tu tens que defender o que tu está pensando. Não vai adiantar perder a estribeira, como diz o gaúcho, né? Então, aí tu tens que Como conseguir essa comunicação, como a voz pode ajudar para essa comunicação assertiva, não? Com certeza. Isso Lígia, é muito importante também, a assertividade. Exato. E agora, como eu posso conquistar ou posso desenvolver, como eu posso construir essas habilidades? Desenvolvendo tuas habilidades comunicativas. Ou seja, nós temos uma gama de tons, que são os harmônicos da voz, que estão junto com o tom fundamental, que podem ser muito melhor direcionados para a tua face e tu ganhar um recheio de voz, timbrar melhor a voz, ter mais sons graves, médios, agudos, e dependendo da intenção do discurso, tu vais acessar, destacar mais esses harmônicos graves, agudos ou médios, dependendo da intenção do teu discurso. Então, tu desenvolver essas habilidades. Por exemplo, respirar. Se eu for falar contigo como eu vou fazer agora, eu não tenho mais ar para falar e eu quero continuar falando porque eu tenho que ter. Eu vou perder ar, eu vou forçar a minha voz. Aí eu vou inspirar depois. Parece que eu estou ansiosa. Vai ressecar o meu trato vocal, vai me dar um pigarro. Então, tudo isso. E nós temos habilidades muitas vezes não descobertas relacionadas à comunicação, incríveis, que surpreendem muito as pessoas no momento que elas desenvolvem essas habilidades. Todos nós podemos desenvolver habilidades. Não é dom falar bem, sabe? Esse trabalho, Lígia, é muito demorado? Bom, cada caso é um caso, não? Eu atendi a semana passada um diretor aqui importante de uma empresa. Ele fez 60 anos e ele começou a sentir os sinais do envelhecimento da voz. A voz estava um pouquinho, tinha uma sujeirinha na voz, um rouquinho e um pouco fraca, caindo, perdendo a energia nos finais de frase. Então, e ele veio, então, já para dar essa atenção, para não entrar no envelhecimento da voz, e fazer um aprimoramento de habilidades comunicativas e também do canto, porque ele gosta muito de cantar. Então, o que eu digo sempre? Eu gosto de dar um prazo, olha, de 8 a 10 encontros aqui comigo, vai dar 2 meses e meio, é quando também o nosso cérebro, né, neurociências explica isso, tem capacidade de fazer um engrama, de engramar um novo conceito, e a partir disso fixar, e fazer com que isso fique automático e natural, orgânico, como a gente fala no teatro. Perfeito. Depois disso tudo, é só fazer uma manutenção. Então, eu gosto de dizer 8 a 10 encontros. Aí depende um pouco também da capacidade de cada um. De cada um. Vai muito rápido. Mas esse tempo é o tempo para as coisas se fixarem, se adequarem no nosso sistema nervoso central. Lígia, aí tu acaba de falar do caso de um senhor já de mais idade, não? Jovem, né? Um jovem, um adulto jovem, diríamos. Um adulto jovem. Vamos dizer jovem maduro, um adulto maduro. O que acontece com... Existe o envelhecimento precoce da voz? Existe. E o que leva a isso? Tu pode ter, às vezes, uma pessoa com 35 anos e ter uma voz envelhecida, não ter doença, mas ter uma voz envelhecida, e uma pessoa de 70, 80 e não ter sinais de envelhecimento na voz. Isso depende da tua história de vida, né? Da tua história de experiências relacionadas à voz. Por exemplo, quem cuida da voz, quem é um profissional da Bibi Ferreira, né? Nossa atriz, não envelheceu a voz, cantava lindamente. Então, depende de muitas condições relacionadas à saúde geral e também à saúde vocal em específico.
Doença específica que pode ser problema da laringe. Doença, câncer de laringe, edema. Hoje eu estava conversando com uma menina que eu atendo, ela disse, Lígia, minha mãe precisa te ouvir porque ela fuma desde os 14 anos. Ela está com a voz pesada, rouca, que é um edema de Reiki. Então a pessoa vai falar assim com a voz assim, quando fuma muito. Então vai perder em volume, intensidade, em flexibilidade, já não vai conseguir fazer essa inflexão, essa melodia que eu, por exemplo, faço na minha voz. Então, o maior inimigo, eu diria que é o cigarro, é o fumo, é a fumaça quente nas nossas mucosas aqui do trato vocal. E o fator hereditário tem alguma importância também? 30% normalmente a gente sabe que é o que tem relação, né, na genética, no nosso corpo. Então, temos chance, se a gente tiver aí um grande orador, um grande cantor, aí de herdar um pouquinho dessa predisposição aí a ser um grande profissional da voz. Mas eu acredito muito no desenvolvimento das habilidades. Lígia, por que às vezes as pessoas, quando gravam um vídeo, gravam alguma coisa, eles não gostam da voz? Normalmente a pessoa não gosta. O que acontece? Eu vou dizer uma coisa aqui, em especial. Eu vou dizer que a pessoa precisa se escutar mais, trabalhar o processamento auditivo, ouvir a sua voz. Porque ela ouvindo a sua voz, ela vai fazer um treinamento da sua audição de forma que ela vai reconhecer aquela voz que ela ouve com aquela voz que ela quer ter, com a voz que ela vai gostar. Porque quando a gente fala, a gente se ouve por dois espaços. Dois canais. A via aérea por dois canais. O som entrando diretamente aqui, passando pela orelha média, interna e indo para a cóclea. E o que a gente escuta pelo nosso osso, pela sensação, pelo sensorial de toda essa ossatura da nossa cabeça, então, que é a via óssea. Quando a gente escuta assim como a pessoa nos escuta, somente por via aérea. Então, eu gosto sempre de dizer, a voz que tu escuta gravada, é a tua voz mesmo. Se tu não gosta, procure um profissional para fazer um aprimoramento. Procure um fonoaudiólogo. Aprenda a se ouvir e vai lá, faz os ajustes para a voz ficar bonita e tu te ouvir bem. Na verdade, a voz real, a voz autêntica é a voz que tu ouve depois que tu gravou. Exatamente, é aquela que as pessoas estão te ouvindo. É a tua voz real. A outra está enmascarada, na verdade, por Tem um um canal. mascaramento, exatamente, pela via óssea. Mas por isso que eu te falei, Renan, assim, nós estamos estudando muito a questão de processamento auditivo, das questões auditivas, e a gente sabe que quanto mais a gente escuta, quanto mais a gente desenvolve essa habilidade da escuta, mais a gente consegue perceber assim, aquilo que eu ouvi ali, que aquele som que parece que ficou instável, parece que desafinou, se eu fizer um exercício que vai fortalecer esse meu equilíbrio, essa estabilidade, a minha voz vai ficar legal. Aí eu faço aquele exercício, gravo de novo e fechou. Era assim que eu queria que acontecesse. Entende? Então, tu tens como modelar a tua voz e deixar a tua voz como tu gosta gravada. Isso é autoconhecimento, é o autoconhecimento vocal, o autoconhecimento da tua comunicação e da tua escuta. Tecnicamente, o que é a disfonia e como pode ser ocasionada a disfonia, Lígia? Disfonia é qualquer alteração na qualidade do som, nesse som que tu estás ouvindo, como, por exemplo, uma rouquidão, uma aspereza, um arzinho na voz, uma fraqueza, que a gente chama de astenia, que o idoso tem muito, que quem tem doença de Parkinson tem. Então, uma disfonia, ela pode ser causada por diferentes fatores, como o uso inadequado da voz. Perfeito. Eu posso ter uma disfonia sem qualquer alteração orgânica na minha laringe. E eu posso
ter uma disfonia, com toda essa alteração na qualidade vocal, mas já com um nódulo nas pregas vocais, eu posso ter um pólipo, eu gritei tanto que acabou dando uma lesão ou um fonotrauma nas minhas pregas vocais, que Desculpa, Lígia. comprometeu. Desculpa, e quais são os primeiros sintomas que a pessoa tem que ficar em alerta que ele vai começar com esse problema? Essa alteração na voz, minha voz está diferente, eu tô rouco. A rouquidão é um dos principais sinais. Tá. E assim, eu tô rouco, mas eu não ligo muito. Aí melhorei um pouquinho, fiquei rouco de novo. O professor tem muito isso, né? Ele só vai procurar ajuda depois de 1 ano rouco, ou 3 meses. Não, gente, 15 dias de rouquidão, a voz não volta, tem que procurar uma avaliação médica para ver o que está Ele acontecendo. pode sentir um ardor também quando fala, não? Pode. Queimação. Agora eu estava atendendo, antes da gente falar, um paciente que estou com queimação. Pode ter uma relação com refluxo gastroesofágico ou também por uma tensão muscular. Vale destacar aqui que uma alteração na voz, por exemplo, fraqueza, ou uma voz pastosa, uma voz que começa assim, meio assim, olhando, é uma voz misturada com a fala. Pode ser sinal de uma disfonia que a gente chama de neurológica. Perfeito. E pode ter uma disfonia psicogênica. Já ouviu falar? Não. Essa é. Eu tenho um sintoma abrupto. Eu acordei, não sai a voz, Renê. Ou eu fico falando assim, minha voz não sai de jeito nenhum e começa a falhar. A gente só em ouvir, quem é especialista em voz, a gente sabe se é um edema de Reich, se é uma disfonia psicogênica, se é uma disfonia neurológica. Por exemplo, eu ouço uma voz, eu sei que provavelmente é uma voz de uma disfonia, de uma doença neurológica degenerativa, como, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica ou doença de Parkinson. Pela voz, a gente consegue fazer o diagnóstico. Quem tem muita experiência, né, Renê? Eu tenho muita experiência, por isso que eu digo isso. E que dicas nós podemos passar aí para quem ouve nosso programa? E porque tem muito professor, muito profissional que tem esse problema de disfonia recorrente, não? Que dica podemos passar rápida assim? Não é normal ficar rouco depois de dar aula, ok? Não. Tá faltando resistência vocal, tá faltando conhecimento, conhecer o seu comportamento vocal, identificar o que está errado. Tá gritando, tá forçando a voz, não tá projetando, ou a acústica alguma coisa não tá bem. Então tem que fortalecer. Os professores deveriam ter assim sempre uma orientação, um programa direcionado a eles, né, de fortalecimento da voz para não ter queixas. Aquecer a voz é importante, não? Aquecer, desaquecer a voz. Desaquecer, falaste bem, desaquecer a voz. Momentos de pausinhas, eu chamo de soneca vocal. Momentos de pausa, 1 hora ficar em silêncio quando o profissional usa muito a voz. Ou nos momentos que dá para ficar. Às vezes é importante escutar. Então, fazer o exercício da escuta para não precisar falar tanto, talvez, em algum momento. Então, economizar um pouquinho a voz faz bem. Evitar situações de estresse, evitar competições sonoras. O uso do álcool associado com competição sonora, se tu vai num bar, se tu vai num show, tu bebe, tu quer gritar, falar com a pessoa que está lá longe, não vai dar certo. No outro dia vai estar rouco. Vai estar rouco. Né? Então, essas são as dicas que são importantes. Não vai adiantar tomar água para curar problema de voz. Perfeito. Nem comer pastilhas, nem usar gengibre. E sobre isso queria falar contigo, porque com certeza tem muitos mitos por aí sobre isso, não? Então, quais são os mitos mais frequentes que tu ouve aí na clínica? Bem, nós falamos muito na importância da hidratação do corpo todo,
e da hidratação do nosso trato vocal da laringe. Então a gente indica tomar bastante líquidos, não precisa ser água, pode ser sucos também, pode ser comer frutas, porque a fruta também tem uma quantidade de líquido importante. E às vezes a gente indica lavar bem o nariz, fazer inalação com soro fisiológico. Eu gosto muito de orientar, de fazer um exercício de inspirar, associar a respiração com essa hidratação, então, que a gente chama de hidratação direta. Então, as mucosas todas precisam ficar bem hidratadas, mas não vai resolver se tu tá disfônico, se tu estás rouco, se tu chega no final do teu dia e tu acaba sem voz. Isso que significa que o gengibre, ele não cura O nada, não? gengibre é uma raiz Passar também não. o gengibre é uma raiz muito forte, então ele pode comprometer também as mucosas e ele funciona como anestésico. Então tu começa a falar mais alto e nem se dá conta que está falando alto. Então não é legal usar o gengibre antes do uso da voz. Assim como também pastilhas que têm anestésico. Porque isso é muito usado, não? E outra, maçã, que as pessoas falam muito. Comer maçã vai melhorar minha voz. Tive uma paciente que veio aqui, que estava rouca há muito tempo, já tinha feito alguns tratamentos, não dava certo. E ela disse, eu fui orientada a comer uma maçã por dia. Eu detesto comer maçã. Uhum. Mas eu como, porque já que é um remédio, eu disse, então, pode parar de comer maçã. Não, vamos trocar, vamos comer uma pera, porque a função é trabalhar essa musculatura que ajuda muito na articulação, na precisão articulatória, e também ela é astringente, então ela tira um pouquinho do excesso de secreção. Então é isso, assim, acho que os grandes mitos, o café também, não se tem uma comprovação científica de que o café faz mal. Aí tem pessoas que dizem, não toma café, não toma chimarrão. Eu procuro não proibir nada, sabe, Renê, porque eu acredito que o prazer de tomar um cafezinho faz muito bem para o sistema límbico lá. Com certeza. Tudo E não tem vai que ser de um jeito moderado, não? com moderação, Com moderação. fundamental. Lígia, vamos falar de voz ativa, tá? Escola dinâmica, tá? Cursos interessantes relacionados com educação, tá? Formação de profissionais, de professores. Tive a oportunidade aí de entrar na página de vocês, muito interessante, tem cursos que vão estar em andamento logo, e vamos passar de informação para as pessoas que nos ouvem, tá? E a voz ativa tem todo também esse leque, não só na ciência e educação, como também na arte. Então, nós fazíamos muito cursos de musicalidade, de teatro e oratória, teatro e voz e corpo. Eu dou meus cursos de oratória. Eu só não dei o curso de oratória, dei para alguns grupos online. E agora estou fazendo um próximo presencial, porque eu acho que a oratória é bacana o presencial também. Mas a voz ativa está agora com vários cursos online ainda e um presencial para agora, para maio. Viu? Eu anotei aqui, um curso que é análise acústica, clínica e forense, tá? E que está iniciando agora, em abril, dia 26 de abril. Já está confirmado com os professores. Para fonoaudiólogos, peritos, advogados. Exatamente. Interferência do frênulo lingual nas funções orofaciais, teste da linguinha. Conhece? Já ouviu falar? É quando a língua, sabe quando fala a língua presa? Compromete a fala. Então, a doutora Roberta Martinelli é referência nessa área. Ela já está fazendo, acho que a 5ª edição desse curso completamente agora atualizado e uma nova edição. Depois, análise pericial escrita, desvendando a grafoscopia. Olha que interessante. Isso também é a fonoaudiologia. Como a fonoaudiologia trabalha com linguagem, então essa profissional que vai dar esse curso, ela é especialista nessa área. A fonoaudiologia forense cresceu muito, é uma área nova, muito importante. Então, nós já fizemos um curso de forense, a gente chama de perícia de áudio e vídeo.
E aí, dentro desse curso, agora a gente está fazendo esse que é de acústica, que é sensacional. Tu viste que eu falei aqui em qualidade vocal, tu vai ouvir a rouquidão. Na acústica, Renê, tu tem na tela a tua voz toda desenhada ali, a modulação que tu fez, os teus harmônicos, os formantes da voz. Então, sai tudo nessa avaliação e é muito importante saber avaliar bem. E nós Perícias, estamos não? com Policiais. Aham. Então, pela voz, a voz é única, né? Com a impressão digital. Então, pela voz, eu vou identificar se tu tá mentindo ou não tá mentindo. Se aquela voz é tua ou não. Então, a avaliação acústica é um dos parâmetros de avaliação quando a gente faz uma perícia para um caso. Muito obrigado por ter participado conosco. Foi uma honra e um prazer imenso. A primeira de muitas. Obrigado por nos ensinar e poder aprender sobre fonoaudiologia, comunicação, voz, a importância da voz e da comunicação para a comunicação. Tá? E obrigado mesmo, Lídia. Muita sorte, tá? E êxito absoluto nos cursos que você está lançando. Muito obrigada e parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, querida. Que a gente sempre possa ser parceiros para dançar, plantar e colher, lutar, porque nada vem fácil. Que a gente possa ser parceiros para cair e levantar, se emocionar com as conquistas, ajudar o outro, transformar, mas, principalmente, estar sempre ao seu lado. Banrisul, nossa parceria faz a diferença.